Bom, pessoal, vamos lá então. É, então eu montei aqui, ó, a gente fez na aula retrasada, tá? Esse modelo aqui, onde eu tinha um script de banco. E esse script aqui, ele servia para montar aí uma espécie de receitas, tá? Gravar as receitas é, de uma pessoa qualquer, tá? Então, um conjunto de receitas, onde eu tenho aí o colaborador, que é a pessoa responsável pela receita, a base chama culinária, tá? Aí eu tenho a receita, tá? Que essa receita é de um colaborador. Depois eu tenho a matéria-prima, que são os ingredientes que eu vou usar. Então, tem lá farinha, açúcar, gelatina e assim por diante. E aqui são os ingredientes para essa receita. Então, o ingrediente é a matéria-prima usada na receita. E por fim, eu tenho o item de preparo, que são os passos para fazer essa receita. Tá? Então é o nosso algoritmo aí, beleza? Então era isso aí que a gente estava trabalhando. Aí então foi criado aqui, ó, um conjunto de classes do modelo, onde eu tenho o controlador, o colaborador, e aí eu tenho aqueles mesmos dados. Então a gente fez um mapeamento, fez tudo bonitinho, está tudo detalhado, tá? Tá tudo bem detalhado. Depois a gente tinha aí a matéria-prima, tá? E a matéria-prima também, ela tem aí os dados dela, ela não tem relacionamento com ninguém, a chave primária é gerada, tá? Aí depois a gente tem a receita, aí que começa a complicação, tá? Onde começam os relacionamentos. Então eu tenho que a minha receita aí, ela tem um nome, uma descrição para a quantidade de pessoas, quantidade de porções, né? Aí ela tem um relacionamento de um para muitos com o colaborador, ou seja, uma receita tem um colaborador, tá? E também aí entrou no relacionamento que a gente começou a ver agora, que é o relacionamento um para muitos, tá? Que a gente vai trabalhar agora. Esse relacionamento a gente tem aqui, ó, um para muitos da receita para a lista de preparos, tá? Que chama lista de preparos, que é um conjunto de itens, ou seja, de atividades a serem realizadas. E a gente tem um para muitos aqui também, de ingredientes. É uma lista de ingredientes. E aí, tá tudo belezinha. Aí eu criei aqui o nosso getter e setter, da mesma gente que a gente faz sempre, tá? E nós criamos aqui esse add preparo, se for precisar, e o add ingrediente, se for necessário, tá? Aí a gente tem aqui, a gente viu aí uma outra coisa interessante, que é a parte de no ingrediente. A gente viu que a chave primária é composta, então eu tenho 2 @id, ó. Aí a coisa complica um pouco, tá? Por quê? Porque eu tenho que criar essa classe de identificação aqui, ó, que ela tem os componentes que fazem parte da ID, que é a matéria-prima e a receita. Então eu criei lá, então mostrei para vocês como fazer, mantenho o nome e só coloco o tipo, que é a chave primária de cada uma desses dois caras aqui, tanto a receita quanto a matéria-prima. A chave primária delas são inteiras. E aí faz lá os getter e setters, os construtores e tal, e o hashcode equals, e acabou, tá? Então é algo bem, a gente viu como fazer, detalhou aí, ficamos aí praticamente 2 horas para entender e para mapear tudo isso, tá? Aí o item preparo é a mesma coisa, ó. Então tá aqui, ó, para cada item preparo a gente tem a receita e a sequência. Então, baseado nesses dois caras, eu tenho uma chave composta. Então eu tenho que criar um ID, então eu defino o ID class aqui, e aí eu crio aqui esse ID, tá? Da mesma forma, pego o nome dos dois campos, tem que ser o mesmo nome, tá? Então eu venho aqui, ó,
copio o que faz parte do ID, ó, todos esses caras aqui, elimino todas essas referências. Abaixo do getter e setter é o equals hashcode, tá? Para esse cara aqui não foi feito, o item preparo foi aqui, ó. Tá aqui o equals hashcode com os dois campos, tá? O equals hashcode e equals hashcode. E aí, lembrando que são tipos primitivos. Então eu vejo a receita, qual que é a chave primária dela, a gente viu que é inteiro, e a sequência é inteiro também, e aí fechamos essa parte de mapeamento. Então o mapeamento já foi visto lá atrás, tá? Já tem a gravação disso aí, depois vocês dão uma revisada lá. E aí esse modelo fica igual ao meu script que eu fiz com os relacionamentos, tudo bonitinho, beleza? Aí o que eu fiz aqui? Eu mostrei para vocês também que os controles são todos iguais, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu controle é mesmo esqueminha, ó, controle para o colaborador, ó, não tem nada de especial, tá? Eu tenho lá, ó, o meu inserir, excluir, alterar, listar todos e listar por nome. Então é o que vocês fazem aí atualmente, tá? Todos os controles. O de matéria-prima também, ó, mesmo esqueminha, ó, inserir, excluir, alterar, listar todo, listar por nome, do mesmo jeito. E aí eu tenho o controle de receita, que por estranho que pareça, também é igual. Ué, professor, mas a receita não tem aquele monte de ligação, aquele monte de coisa? Exato, a gente deixou tudo isso para o próprio JPA resolver. Eu só chego lá e dou um persist na receita, ó, o JPA que vai ver quem está ligado com ele, vai fazer relação, vai fazer os for aqui, vai fazer tudo e vai me entregar isso aí gravado bonitinho lá dentro. E vai gravar junto, além da receita, ele vai gravar todos os ingredientes e todos os itens de preparo. Então, ó, é igualzinho, ó, mesma coisa, ó, listar todo, listar por nome, alterar, excluir, incluir, igualzinho, não muda nada. Ah, professor, então o que vai mandar é quem? É o mapeamento que você fez aqui, ó. Esse mapeamento que você colocou one to many, esse mapeamento que você colocou many to one, é quem vai se virar e resolver o meu problema. De salvar, de ler, de fazer tudo mais sobre essas informações, tá? Aqui até criei, ó, um início, tá? Esse início aqui é só um teste que eu fiz, tá? Então, ó, ele cria um controle de colaboradores, ele cria um controle de matéria-prima, cria um controle de receita, aí ele inicializa um gerenciador de conexão, e aí eu pego um gerente, aí eu faço todas as operações sobre esses caras. Então eu gravo um colaborador, gravo uma matéria-prima, gravo as matérias-primas, aí depois eu incluo todos os carinhas lá, faço lá uma bagunça e tudo funciona certinho, tá? Se vocês rodarem. Agora eu vou mostrar para vocês a interface disso daí. A tela de operações, deixa eu ver se eu terminei de montar essa tela, nem lembro se eu terminei de mexer nessa, porque essa tela não é importante, mas ela está aqui, ó, tá? Então essa tela aqui, o que ela tem? Ela é aquela tela normal que vocês estão acostumados a fazer, que é a tela de operações, tá? Aquela tela onde você tem, aí você pode fazer, quero procurar por frango, ele vai procurar nas receitas por frango, certo? E aí eu consigo fazer essas buscas aqui, e tem aqueles botões, inserir, alterar, remover, visualizar e sair, tá? Então é igualzinho, não vai mudar nada? Não vai mudar nada. Se eu entrar aqui na minha tela, nela receita operações, ó, entrar aqui no código fonte dela, ó, o que eu tenho, ó, é aquele mesmo esqueminha, ó. Então vou aqui no design, então quando eu clicar no inserir, o que ele tem que fazer? Pô, ele tem que chamar a tela de dados para preencher, pego o resultado dela e salvo. Então vamos ver se é isso mesmo. Então eu entrei no inserir aqui, ó. O que eu fiz, ó? Eu chamei a tela de receita dados,
tá? Que é essa tela aqui, ó, que essa tela assim, essa é mais complexa, tá? É uma tela bem mais interessante, bem mais complexa, mais cheia de informação, tá? Então ela chama essa tela. Depois, o que que ele faz? Ele vem, torna a tela visível. Então na hora de inserir, eu crio aquela tela, torno essa tela visível. Então, se lá no dados a pessoa clicou no confirmou, eu pego a receita que vem daquela tela preenchida, pronta para mim, e mando inserir. Ah, pessoal, então é igualzinho aquelas outras tela de operações, é igualzinho, pessoal, não muda nada, tá vendo? Ó, ele não fala nada de ingredientes, não fala nada de nada aqui, ó. Então eu venho aqui embaixo, ó, botão alterar. Vamos ver o alterar então. Quando eu clicar no alterar, o que ele vai fazer? Vai cair aqui no alterar, ó, ele vai pegar, ver se a pessoa selecionou uma linha na tabela, tá? Então ele vê se a pessoa selecionou. Se não selecionou, vai estar -1, então eu dou a mensagem, ó, selecione uma receita para alterar. Tá? Aí ele faz aquela mesma coisa, ó. Cria a tela de dados, janela de dados, joga a receita lá para dentro, tá? A receita selecionada lá para dentro, torna a tela visível. Então na tela visível a pessoa vai lá, faz as alterações que quer fazer, faz as manipulações que deseja fazer, e aí eu vejo, ó, se a pessoa clicou no botão confirmou, então eu pego essa receita que está lá e chamo o alterar do controle. O alterar do controle, o que ele vai fazer? Está aqui, ó, controle receita, alterar. Ele vem, pega a receita, cria uma conexão com o banco, um gerente de conexão, inicia a transação, faz o merge. O que é o merge? O merge é a sobrescrita daquilo que eu já tenho, tá? Finaliza a transação e fecha a conexão com o banco. Beleza? Então, ó, vocês podem ver que é a mesma coisa. Então, eu vou voltar lá na minha tela de receita operações, ó. Tá cortando, pessoal? Se estiver cortando, vocês avisam aí que eu já... Agora tá melhor? Tá melhor, Wilson? Então acho que era o Wilson que tava zica aí. Estão ouvindo, pessoal? Tá beleza? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Certo? Ó, então alterar é aquele esqueminha, ó. Eu pego a linha selecionada na tabela, se não tiver linha eu dou uma mensagem, então ele volta para selecionar. Aí, se ele selecionou, eu crio a tela de dados, ou seja, não mostro ela ainda, jogo a receita selecionada para lá e faço o quê? E torno ela visível. Tornando ela visível, eu faço o quê? Eu verifico na volta dela, quando a pessoa clicou lá ou confirmar ou cancelar, eu vou verificar. Se ele confirmou, eu pego essa receita que está lá na tela, que é os dados que estão lá na tela, e aí chamo o alterar. Ele vai alterar a minha tabela lá no banco, tá? Vai salvar a alteração e vai atualizar a tabela na minha tela, tá? Então eu volto lá, aquelas mesmas ações. Vamos ver o remover, ó. Remover é o mesmo esqueminha também, ó. Eu pego a linha para ver se a pessoa selecionou. Se ela não selecionou, eu falo, ó, selecione uma receita para excluir e volto lá. Agora, se ele selecionou, eu chamo o Option Pane para perguntar, ó, confirma a exclusão? Se ele respondeu, se ele clicou no botão de sim, eu chamo o excluir da receita e atualizo a tabela.
Tá vendo? Então é tudo muito parecido, ó, tá? Com o que a gente já está fazendo. Então não está mudando muita coisa do que vocês fizeram. O visualizar, a mesma coisa. O visualizar, ele verifica se a pessoa selecionou uma receita. Se selecionou, eu abro a tela, eu crio a minha telinha, jogo a receita lá dentro, proíbo a alteração para que a pessoa não mexa no conteúdo e, por fim, dou um visible true, tá? Ou seja, torno visível. A pessoa saindo de lá por cancelar ou por confirmar, ela volta para essa tela de novo e não faz nada. E agora o botão principal, sair, ó, dá um dispose, cai fora, tá? Então, esse botão aqui é bem simples, tá? O pesquisa aqui acho que eu não fiz ainda, tá? Só chamei atualiza a tabela. Aí o atualiza a tabela, ele já vai fazer isso. Vamos ver o atualiza a tabela meu aqui, ó. O que que ele faz? Ele está listando todos, tá? Então, na verdade, essa minha pesquisa aqui, ele não está chamando por parte. Eu posso pegar aqui, ó, em vez de usar o listar todos para trazer todos, eu posso listar por nome, tá? E aí eu passo quem para ele? Eu passo só o txt busca.getText, tá? Olha que interessante, então. Então, o meu txt busca, o que ele vai fazer? Essa busca aqui, ele vai pegar essa descrição que está aqui, se tiver vazia, ele vai procurar por todo mundo. Então vai trazer todo mundo. Se tiver algum texto lá, frango, ele vai trazer só o que tem de frango, tá? Então o meu atualiza tabela, ele utiliza como base quem? O listar por nome. E esse campinho aqui, que estará preenchido ou não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Editável, tá editável. Está enable. É isso aí mesmo, tá? Então, essa telinha de controle de receitas é a tela simples. Eu vou colocar ele para a esquerda, que eu gostei mais assim agora. Beleza, pessoal? Então, até aqui, tudo igual que a gente tinha feito até agora. Não mudou nada, tá? A tela de pesquisa de colaborador, ó, é a telinha que eu vou fazer a pesquisa do colaborador, tá? Por quê? Porque para cada receita eu tenho associado um colaborador. Então, ó, essa tela também é a tela que vocês estão acostumados a ver. Eu pus aqui um desenho aqui, fica bonitinho só. Mas tá vendo? Você põe o nome aqui, faz a pesquisa, seleciona o cara aqui e selecionar. Tá? Então, é aquela implementaçãozinha que já foi feito várias vezes aí com vocês. Tá? E vocês já sabem como fazer. Beleza? Então aqui não tem muito o que mostrar de novo. Matéria-prima, mesma coisa. É uma telinha de pesquisa também. Tá? Quando você pesquisa o nome da matéria-prima, ele vai encontrar e aí eu seleciono, acabou. Então isso daqui vocês já fizeram, você já tem pronto isso daí de outras manutenções aí. O que vai mudar? Qual que é o cara diferente? O cara diferente é esse aqui. Tela receita dados. Tá? Eu vou dar um visualizar aqui, ó. Olha que interessante essa tela. Essa tela, ela mexe com um monte de coisa diferente. Então eu tenho aqui, ó, o nome da receita, para a pessoa digitar aqui o nome da receita. Depois ela tem uma descrição, onde a pessoa vai poder digitar várias linhas, tá? Explicando o que é essa receita, o que tem de diferente. Aí eu tenho aqui o colaborador, onde eu tenho um botãozinho, onde eu clico e abre a tela de colaborador, para me fazer a pesquisa. Quando eu volto, ele traz o colaborador aqui, o nome dele, tá? Aqui eu coloco o rendimento, ou seja, para quantas pessoas que é essa... É exatamente isso, Eduardo, é uma ficha de uma receita de algum prato qualquer, tá? Exatamente, o Wilson colocou aí, ó.
A tela é praticamente igual para compra, venda e orçamento, tá? Só que compra e venda você tem só essa parte de baixo, essa parte do meio aqui você não tem, ó. Uma tela de orçamento você teria isso aqui também, ó. Aqui seria o problema, aqui a solução, aqui o cliente, tá? Aqui eu colocaria quais foram os serviços realizados, tá? Que eu jogaria aqui para baixo, e aqui eu colocaria as peças de reposição utilizadas. Então é uma tela que a gente vai usar para compra, para venda, para orçamento, para receita e para outras movimentações com esse formato, tá? Então aqui eu tenho o nome da receita, a descrição, busco o colaborador, indico o rendimento para quantas pessoas e aí eu posso vir aqui e colocar vários. Primeiro, misturar tal coisa com tal coisa, clico no mais, ele vai jogar aqui para baixo. Depois, fazer tal coisa com tal coisa, clico no mais. Então ele vai adicionando atividades para o preparo dessa receita, tá? Eu pus aqui, ó, o excluir, tá? Então eu seleciono um e dou um clique no excluir. Eu seleciono um e posso editar também, tá? Que aí quando eu seleciono ele traz para cá, e aí eu posso editar, tá? Geralmente a gente não põe edição, tá? Então aí vem de vocês, se vocês querem colocar ou não, tá? Talvez aqui nessa sequência de preparo seria mais interessante colocar uma caixa de texto grande dessa aqui. Beleza? Seria uma caixa de texto aqui. Aqui eu coloquei duas setinhas, que seria, imagina aqui o preparo, eu coloquei em a ordem contrária. Tem que apagar tudo, fazer de novo? Não, eu clico no cara aqui e altero na ordem dele. Dá para fazer isso também, tá? E essa parte do ingrediente aqui é como se fosse uma venda em si. Então imagina, você clica aqui, abre a tela de matéria-prima, ou seja, a de produtos que você quer vender, e aí lá eu vou pegar, selecionar um produto, selecionei, ele cai, não aparece o nome dele aqui preenchidinho, bonitinho, eu coloco a unidade, ou seja, copos, xícara, quilo, coloco o que eu quiser e a quantidade aqui, e dou mais, ele joga aqui para baixo. Ponho o outro, dou mais, jogo para baixo, e eu vou rodando dessa forma. Se eu quiser excluir, eu seleciono e excluo esse cara. Esse não tem alteração. Talvez nem esse seria bom realizar uma alteração, tá? Vamos entender então como que funciona isso aqui por trás. Bom, esse cara aqui, ele tem o que? Ele tem duas tabelas, tá vendo? Tem uma tabela aqui e uma tabela aqui, tá? Então, como eu tenho duas tabelas, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter dois arraylists por trás dele. Mas por que, professor? Porque quando a gente vai salvar a receita, se a gente for ver aqui na receita, o que a receita pede? Ó? Vamos ver lá de novo. A receita pede o código, que é gerado automático, beleza. O nome, a descrição e a quantidade de pessoas para que serve esse prato, tá? Aí ela tem o que? Associado a ela um colaborador, tá? Então ela tem o colaborador, depois ela tem uma lista de preparos e uma lista de ingredientes. Então a receita é esse conjunto, é a receita mais a lista de ingredientes, mais a lista de preparo, mais uma relação com o colaborador, tá? Então ele mistura todo mundo, tá? Então, por isso que a tela tem que ser mais complexa. Por quê? Porque ela envolve um conjunto diferente de classes, tá? Então, para isso, para cada tabela, eu preciso ter uma lista. Então, se eu for ver lá no meu código, eu pego o meu código lá no comecinho dele, a primeira coisa que eu tenho são exatamente esses dois caras, uma lista de ingredientes e uma lista de itens de preparo, tá? Que está relacionada diretamente à lista de preparo com esse e ingrediente com esse, tá? Mas como que está relacionado, professor? Vocês lembram lá das nossas tabelas? Então eu tenho aqui embaixo
Um atualiza a tabela de preparo, tá? Que pega o quê? Pega a lista de preparo inteira, apaga tudo que tem na tabela primeiro, pega a lista de preparo inteira que está ali e adiciona na tabela. Ah, então esse atualiza a tabela preparo serve para quê? Para pegar a lista que eu tenho por trás dela e torná-la pública, torná-la visível na tela. E a mesma coisa eu faço com a tabela de ingredientes, ó. Eu zero ela, apago todo mundo e depois eu faço o quê? Eu varro a lista de ingredientes e jogo na minha tabela novamente, tá? Beleza? Então, ó, eu tenho dois carinhas associados a esse daqui. Então, logo no início, o que eu faço? Vamos entender o que eu faço logo no início. Então, eu vou lá no meu construtor, ó. Logo no início, eu faço o quê, ó? Eu crio as duas listas com nada dentro, tá? É só uma relist vazio, tá? Esses dois caras aqui, como eu tenho telas de pesquisa, tanto de matéria-prima como de colaborador, eu sou obrigado a guardar qual foi a matéria-prima que o cara selecionou e qual foi o colaborador que ele selecionou. Então, por isso que a gente tem isso aqui guardado aqui na minha classe. Tá? Esse número da receita, para que serve? Esse número da receita serve para indicar, inicialmente eu pus 0 nela, por quê? Porque é uma receita nova. Então, se eu for alterar a receita, eu tenho como salvar esse valor. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, que tem dois aqui, não tem, é só um. Aqui também eu coloquei coisa errada, aqui a gente coloca assim, ó, 0, 1 e 2. O 000 vai alterar tudo a mesma coisa. Então, o que eu faço na tela receita dados? Ó, no construtor dela, eu não faço nada. Ó. Eu só defino o tamanho de cada coluninha que eu vou ter lá dentro, das minhas tabelas. Tá? Ah, então o construtor, o que ele faz? Ele não faz nada, ele só monta para mim essa tela aqui. Ó. Montou essa tela aqui, já bonitinho, com tudo aqui, belezinha. Tá? Com o tamanho definido, tal, mas não faz mais nada, tá? Que é esses dois caras, esse init componentes, coloca os componentes na tela e esse daqui arruma minhas tabelas, que é só isso que eu quero fazer. Só que lá na minha tela de operações, o que eu faço, ó, no inserir? Primeira coisa, eu faço a construção da minha janela de dados. Depois eu torno ela visível, tá? Se for uma alteração, eu faço o quê? Eu, além de criar a tabela, criar a tela, eu seto a receita lá dentro. O que é setar a receita lá dentro? É definir, colocar todos os campinhos lá dentro, tá? Colocar todos os dados lá dentro da sua tela. Então, vamos voltar lá para a nossa tela de dados. Então, na nossa tela de dados, quando eu entrar aqui dentro, ó, ou ela vai estar vazia, se for inclusão, ou ela vai ter que estar preenchida. Então vamos ver quando ela está preenchida. Quando eu dou um set receita, tá? Olha o set receita aqui, ó. O set receita, eu passo uma receita para ela, ou seja, essa minha telinha vai receber uma receita, tá? Que vai vir da minha tabela, que vai vir lá do meu banco. O que eu vou fazer com essa receita? Eu vou guardar o número dela, por quê? Porque na hora que eu for fazer a alteração, se eu não colocar número, ela duplica. Vocês lembram lá que alguns de vocês, quando vocês salvavam a alteração, ela estava duplicando? Por quê? Porque você não guardou esse código da receita aqui, ó. Então aqui eu guardo exatamente para alteração. Depois, eu pego o nome da receita e jogo na tela. Então, eu estou fazendo o quê? Estou pegando campo a campo desse aqui, ó, e preenchendo com valores, tá? Lembrando que esse cara aqui e esses daqui não são preenchidos. Por quê? Porque eles são usados para cadastrar a informação aqui embaixo. São usados para cadastrar a informação aqui embaixo. Então, eu não preciso preencher nem esse cara aqui, nem esse cara aqui. Quando que eles são preenchidos? Ah, quando eu quero adicionar preparo ou adicionar ingredientes, tá? Então, inicialmente ele não precisa ter nada, certo? Então eu vim, ó, joguei o nome da receita,
joguei o colaborador, ó, aqui faltou uma coisa, ó, faltou colocar o nome do colaborador na tela. Txt colaborador.setText, tá? Então você tá o texto lá do colaborador como sendo quem? O colaborador selecionado, que eu já guardei ele aqui, ó, eu já peguei da receita e guardei nele, tá? Ponto o nome dele, tá? Então, ó, eu recebi a receita, guardei o código dela, coloquei o nome dela lá dentro da caixa de texto, guardei o colaborador selecionado, coloquei o nome dele dentro da caixa de texto, coloquei a descrição lá dentro também e coloquei no espinho o número de pessoas, tá? Nesse espinho aqui, ó. Então eu preenchi esse cara, esse aqui e esse aqui. Agora falta preencher quem? Esse e esse. Só que esses dois caras são listas, né? Então o que que eu faço? Olha que legal. Eu faço aqui, ó. Dessa tela, a lista de ingredientes, ou seja, que está por trás da minha tabela, vai ser a lista de ingredientes que veio da receita. Então eu peguei esses ingredientes da receita e joguei para dentro da minha tabela da tela, tá? Da minha lista, do meu RList da tela. E aí eu mandei atualizar. Quando eu atualizo a tabela, o que ele faz? Ele pega esses dados que eu joguei aqui dentro e põe na minha tela visualmente, tá? E aí eu faço o mesmo com o preparo, ó. Eu pego a lista de preparo que veio da receita que foi mandada lá daquela tela, guardo essa lista inteira e depois eu faço o quê? Atualizo essa tabela de preparos. Então, quando ele terminar de setar a receita aqui, ó, ele vai estar com todas as coisas já preenchidas na tela, tá? Então sua tela vai estar pronta para fazer as devidas ações, beleza? Então isso daqui que é a coisa diferente que eu tenho dentro da minha da minha tela de dados, quando a gente envolve várias coisas. Então eu tenho que lembrar sempre de pegar a lista que tem e passar para a minha tela. Depois eu estou na tela aqui, ela já está com os dados dela, ou está vazia, eu fui lá preencher tudo, tá? Beleza, quando eu clico no salvar, o que ele tem que fazer? Bom, ele tem que só fechar essa tela e falar que salvou. Então vamos ver se é isso, ó. O salvar dele tá aqui, ó. Eu falo, ó, confirmou os dados e tornou falso. Ué, professor, mas aí os dados dele? Ah, vocês lembram que lá naquela tela de manutenção de operações, a gente faz o que, ó? A gente seta, vamos ver no incluir aqui, ó. A gente seta, verifica se confirmou. Se confirmou, eu dou um get receita. Ou seja, eu pego lá da minha tela a receita. Ah, então vamos ver o que esse get receita faz. Tá? Vamos ver o que o get receita faz. Tá aqui, ó. Olha, e esse cara sim, ele é mais complexo. Por quê? Porque ele precisa pegar essa tela que está aqui, ó, todos esses dados que estão aqui, essas informações que eu tenho aqui, e transformar no objeto receita, para devolver para a tela de manutenção, para a tela de operações, tá? Então é aí que está a complexidade da coisa. Então vamos entender o que ele faz. Ó, tá aqui, ó. Eu crio uma receita nova. Então vamos colocar lá. Cria um novo objeto de receita, tá? Depois eu vou setar os valores básicos da receita. Como que eu faço isso? Ó, eu pego o código e uso o código que eu tenho guardado lá, ou o zero, ou seja, ou é esse zero que está aqui, ou é pelo set receita, onde eu peguei e guardei esse código. Ó. Ah, então aqui dentro, ou ele vai ter o zero, que é uma receita nova, quando eu faço inclusão, ou vai ter o número da receita que eu estou alterando. Tá?
Então aqui o código da receita será 0 para inclusões ou um código qualquer para a alteração da receita. Tá? Então preenchi. Aqui eu estou setando, aqui eu estou definindo os outros campos, os outros atributos da receita, tá? Que é o colaborador, então eu pego do disco colaborador, que eu tenho guardado lá, eu pego o texto que tem na tela da receita e jogo no nome dela, pego a descrição dela que está na tela e jogo dentro da descrição, pego do spin pessoas e jogo em pessoas. Acabou. Tá? Então os dados simples já foram, que são esses dados aqui, ó. Esses dados aqui eu já guardei, já criei um objeto com esses dados lá dentro. Agora eu preciso colocar esses caras lá dentro da forma correta. Então o que eu faço? A primeira coisa a fazer é pegar essa lista de preparo que eu tenho por trás da minha tabela e organizar ela. O que é organizar ela? Falar que essa lista de preparo pertence a essa nova receita que eu estou criando. Tá? Vai estar dentro dessa nova receita que eu estou criando. Ah, mas pode ser uma receita que já exista. Sim, não tem problema. Quando eu der o merge lá, quando eu fizer o alterar lá dentro do controle, ele sabe o que fazer, ele se vira em fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar item de preparo e fazer o quê? Falar que a receita relacionada a esse item é a receita que eu estou cadastrando nova aqui, ó. Tá? E definindo um número de sequência baseado na ordem que está na tela. Tá? Então eu comecei com 1 aqui, então sequência 1, aumentei mais 1 para 2, para 3. Então se tiver 10, ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então isso daqui, eu mexi ainda, já associei esse cara à minha receita? Ainda não. Eu só falei, ó, cada item de preparo que eu tenho já está relacionado à minha receita que eu criei. Agora eu preciso colocar dentro do objeto. Tá? Aí eu coloco dentro do objeto. Ó. Então a receita, a lista de preparos dela, vai ser quem? Essa lista de preparo da tela, que já está organizada. Tá? Que já está organizada. Que eu já acertei ela aqui, ó, que eu já falei que os itens dessa lista de preparo pertencem à receita criada. Tá? Aí eu faço a mesma coisa com o ingrediente. Ó. Só que o ingrediente, como ele não tem sequência, por quê? Porque o ingrediente é tantos quilos de farinha, tanto colher de tal coisa, e não vai repetir. Tá? Então o que eu faço aqui? Eu só falo aqui cada ingrediente, tá, pertence à minha receita. E por fim, joga essa lista dentro da minha receita. Certo? Então, ó, preenchi os dados, criei o objeto, preenchi os dados básicos, organizei a minha lista como eu deveria organizar, item a item, joguei lá dentro da receita. Organizei meus ingredientes, item a item, e joguei dentro da minha receita. E aí retornei a receita. Tá? Então, o que eu faço? Eu monto o objeto receita completinho. Com base em quê? Nas informações que eu tenho na tela. Que informação? Essa, o colaborador que eu tenho salvo, o rendimento, a lista de preparo e a lista de ingredientes. Juntei isso tudo no objeto receita e devolvi esse objeto receita. Tá? Então, esses dois caras são os dois caras importantes que eu tenho aqui dentro. Ah, professor, então é o get e o set receita? É exatamente, o get e o set. Ó, o botão salvar é o mesmo de sempre. Tá? Aqui só tomar cuidado que o atualiza tabela, ele não mexe com o banco mais. Por quê? Porque é só na tela, a gente está trabalhando na tela, tá? E vai devolver depois. O atualiza tabela de ingredientes também é só na tela, tá vendo? Então não tem nada de excepcional.
Ó, pesquisar matéria-prima, ó. Eu chamo a tela de matéria-prima e aí eu vejo se a pessoa selecionou. Se selecionou, eu trago ela na tela. Então isso daqui vocês já fizeram. Como ele chama? Ele chama essa tela aqui, ó. Nessa tela eu faço a pesquisa, seleciono um, cliquei em selecionar, ele me retornou e me voltou na tela Receita Dados. Voltou para cá, eu guardo essa matéria-prima, e coloco aqui dentro, ó, o nome dessa matéria-prima. Então eu guardo ela por trás, guardo o objeto por trás, num atributo dentro da classe, e mostro aqui quais são os ingredientes. A pessoa vai digitar lá a unidade e a quantidade. Aí o que eu vou ter que fazer? Agora são operações simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um mais aqui. O que o mais tem que fazer? Tem que pegar esse dado que eu já selecionei, a unidade que a pessoa digitou e a quantidade, e jogar na minha lista. Tá? Então essa parte aqui eu deixei para implementar agora. Então vou lá, ó, vou começar nesse cara primeiro aqui, ó, na sequência. Então a sequência, o que eu vou fazer? Ele vai digitar a informação aqui, dá mais, eu jogo ele aqui para baixo e limpo essa tela. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Então vamos ver qual que é a ação que eu tenho que fazer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é não deixar a pessoa salvar vazio isso daqui, tá? Então se eu colocar um preparo vazio, eu falo, ó, digita alguma coisa, senão não tem como eu salvar, tá? Então vou lá, ó, no maisinho, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, se o meu TXT, preparo, ponto, o texto dele for vazio, então eu vou dar uma mensagem para ele aí, ó. JOptionPane ponto show message tá? Vou colocar aqui no e vou colocar a mensagem para ele aqui, ó. Você tem que digitar a atividade relacionada ao preparo da receita, tá? E vou reposicionar lá, ó, TXT preparo.requestFocus, tá? Então, ó, caso a pessoa, ou usuário, né, pessoa estranha, ou usuário não digite nada, no preparo, envia uma mensagem, tá? Agora, se tiver dado ali, o que eu faço? Bom, se tiver informação, então agora, se o usuário digitou algo no preparo, o que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que jogar nessa tabelinha aqui, ó, nesse preparo. Esse preparo, ele está associado a quem? Ele está associado a essa minha lista aqui em cima, ó. Essa lista aqui, ó, lista preparos. Então eu vou pegar, jogar lá dentro um item preparo, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, quando eu der o mais, volto lá no... Tá aqui. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou criar um item preparo. Criar um objeto do tipo item preparo. Crio o meu objeto.
tá? Se quiser aqui, já posso até passar ele preenchido, tá? Mas se não, eu posso ir dando set nele aqui, ó, ip.set descrição. E passo lá, ó, o meu txt preparo.getText. Olha lá, ó. Então eu criei um objeto, crio o objeto, depois eu faço o que? Eu vou fazer preencher a descrição com o valor, com o texto digitado. Tá? E aí, o próximo passo é o que? Adicionar esse item preparo na lista preparo. Então eu venho aqui, eu coloco lá dis.listapreparo, ponto, chamo o add e adiciono esse cara lá. Tá? Adicionei ele, então agora ele está na lista, mas não está aparecendo na tela. Por quê? Porque eu não chamei o atualiza. Chamar o método de atualizar a tabela de itens preparo. Tá? Então eu venho aqui e coloco atualiza tabela preparos. Tá? Aí uma outra coisa interessante é eu já apagar aquele texto que está ali. Tá? Apagar o texto do preparo. Por quê? Porque ele vai aparecer agora dentro da minha tabela. Então não precisa adicionar duas vezes a mesma coisa. Tá? Então, txt preparo ponto set text. E aí eu zero ele. Tá feito. Então, só essa açãozinha aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que eu digitar aqui na frente e jogar aqui para dentro e apagar o que está aqui. Jogo para dentro e apago o que está aqui. E assim por diante. Tá? Agora, o excluir. Tá? O excluir, ele é simples. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se ele selecionou algum item para excluir e faço a exclusão dele da lista. Mais nada. Tá? Então vamos fazer isso. Então se ele é simples, vamos lá. Então tá aqui. Então a primeira coisa aqui, pegar da tabela o item preparo a ser excluído. Tá? Então para isso eu crio aqui, ó, linha é igual a tabela preparos ponto get selected row. Tá? Esse cara aqui pega o item a ser apagado. Se for -1 é que o cara não selecionou. Então verificar se foi selecionado um item da tabela. Tá? Então eu vou lá, se a linha for -1, significa o quê? Significa que, se a linha for -1, significa que ele não selecionou nada. Então deixa eu pegar um JTop Champagne aqui e já pôr aqui. Aqui. Vamos pôr a mensagenzinha aqui. Ctrl V. Caso o usuário não selecione um item da tabela. Então eu vou dar uma mensagem lá, ó. Selecione um item da tabela a ser excluído.
tá? Só dou uma mensagem e não faço nada. Então o cara já sabe que ele fez coisa errada, tá? Agora, se ele selecionou, então, se um item foi selecionado, e você quer perguntar se ele quer excluir, você pode perguntar. Se não, é só excluir. Eu acho que não convém perguntar. Então, eu só venho aqui e faço o quê? Pego a minha lista preparo, ponto, e chamo o método de remover. Remove e passo a linha. Remover da lista a linha selecionada. O que aconteceu? Ele não vai estar mais lá. Então agora eu vou fazer quem? Vou atualizar a tabela com a linha que foi excluída. Tá? Então aqui eu chamo o atualiza tabela preparos. Tá, pessoal? Então aqui o que eu fiz? Eu peguei e removi uma linha. Então com isso daqui, com esses dois carinhas que a gente implementou, eu consigo jogar o dado que está aqui para dentro e eu consigo tirar uma linha daqui. Tá? Agora, vamos fazer nesse outro de baixo aqui o mesmo processo, tá? Então, vou dar o mais aqui. Tá? Nesse mais aqui, o que eu vou fazer? Ele é bem parecido com esse aqui, ó. Tá? Ele é bem parecido com esse adicionar atividade. Só que ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu tenho que validar mais coisas. Então, eu vou copiar e vou colar ele aqui, só para ficar mais fácil a gente acompanhar. Tá? Então, o que eu tenho que ver primeiro? Bom, primeira coisa, eu posso ver, eu tenho que verificar se os dados estão preenchidos. Então, se ele colocou a informação aqui, aqui e aqui. Tá? Aqui, posso utilizar o dis.ingredientes, lá selecionar, matéria-prima selecionado, ou eu posso utilizar a caixa de texto que está aqui. Aí, tanto faz. Vocês podem escolher. A unidade eu tenho que ver se está vazia e a quantidade também eu tenho que ver se está vazia. Então, vamos lá. Então, eu vejo lá, ó, se o TXT o quê? Se eu quero ir pelo TXT, eu posso usar TXT ingrediente. Se o texto do TXT ingrediente está vazio, eu falo o quê? Você tem que selecionar um ingrediente a utilizar. Tá? Aí eu posso pegar e jogar lá no bot, o bot pesquisar matéria-prima. Tá? E deixa o request focus lá. Eu poderia também já chamar o matéria-prima para abrir, para o cara fazer tudo, mas deixa o usuário sofrer um pouquinho. Tá? Deixa ele clicar lá, porque não custa nada o cara clicar. Aí eu vou ter um else aqui. Deixa eu pôr um outro else aqui. E eu vou ter um if nesse else também, para validar a segunda. Tá? Então, se o TXT agora, que texto que é? É a unidade. Então, se a unidade está vazia, o que eu faço? Usuário não. Caso o usuário não selecionou uma matéria-prima. Caso o usuário não digitou a unidade. Então, eu vou dar outra mensagem lá. Você tem que definir a unidade a ser utilizada. Aí eu faço o quê?
eu dou um focus para onde eu quero lá. Então, quem quer lá é o txt unidade e dou um request focus lá dentro dele, tá? E aí eu faço a mesma coisa com a quantidade, tá? Txt acho que ele está sem nome lá, deixa eu ver. Quantidade de variável name. Vou colocar aqui, ó, txt fmt quant. Tá? Então esse campo é um campo formatado. Aqui é interessante você fazer o seguinte, ó, você entrar aqui na formatação do campo, ó, e falar que ele é um número, tá? E é um número inteiro, tá aqui, ó. Dá um OK. Beleza? Então, como ele é um campo formatado. Uma outra coisa quando a gente tem campo formatado aqui, é a gente definir o valor 0 para ele logo de início. Então, eu vou vir aqui em cima, ó, e vou colocar o seguinte. Vou colocar txt fmt ponto set value e vou passar 0. Tá? Por quê? Porque ele já vai bem preenchido com o valor 0. Tá? Ou vou deixar como 1. Tá? Então ele vai começar com o valor 1. Deixa eu voltar, vou lá no mais. Vamos voltar lá no... aqui. Então eu vou ver se ele está empty. Tá? Se ele tiver empty, ele vai dar uma mensagem. Então aqui é o txt fmt quant se o texto deles empty. Tá? Aqui eu vou colocar, você tem que definir uma quantidade. Já vai ter o valor preenchido, mas a pessoa pode alterar. E se ela pagar, eu vou vir aqui e vou voltar lá no txt fmt, vou fazer o request focus. Então agora eu já validei, eu não deixei o cara colocar coisa vazia. Agora qual que é o próximo passo? Agora eu vou criar um objeto deixa eu ver o nome, tá? Esse aqui tá o nome errado. Adicionar ingrediente. Beleza. Tá? Então agora eu estou fazendo adicionar ingrediente. Então aqui eu vou criar quem? Eu vou criar um ingrediente. Vou chamar de ing aqui. Ingrediente. Se a gente digitou corretamente os campos do ingrediente. Tá? Então eu vou criar um objeto do tipo ingrediente. Tá? Então eu crio o cara aqui, no new ingrediente, criei ele vazio. Tá? Aí eu vou setar as coisas. Então, vou apagar esse cara aqui. E agora eu vou setar todos eles. Vou apagar tudo isso aqui, que não serviu para nada, não. Então vamos lá. Vou preencher os dados do ingrediente criado. Ingrediente criado. Então eu coloco lá ing.set matéria-prima. Então vou setar a matéria-prima com o quê? Com a matéria-prima selecionada. Tá? Aonde vem essa matéria-prima selecionada? Quando eu for aqui nesse matéria-prima aqui, ó, eu vou selecionar um cara, selecionei.
quando eu retorno para minha receita dados, que é essa minha telinha aqui, ó, quando ele retorna dessa pesquisinha que ele fez aqui, tá? Ele vai guardar a matéria-prima selecionada, tá vendo? Então eu já vou ter guardado esse cara. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e utilizar aqui, ó, matéria-prima. Ou seja, eu peguei o objeto lá na outra tela, trouxe para essa, deixei guardadinho lá. Quando a pessoa for dar o maisinho, ele vai pegar esse dado para guardar. Depois, eu pego aqui a unidade, seto a unidade com o quê? Com o texto que eu tenho lá na minha unidade. getText, tá? E eu pego também ing.set a quantidade. Coloquei como double lá, mas tá bom. Tá? Então aqui eu preciso pegar o texto formatado .getValue. Eu pego o valor. Então quando é campo formatado, eu pego o valor. Aqui ele vai chiar, ó. Por quê? Porque o meu getValue, ele é um object, tá? Não é um double. Só que eu sei que lá dentro, como eu defini ele como sendo double lá, ele vai ser um double. Então eu faço só o cast aqui, ó. Então ele pega o valor que está lá dentro, transforma num double e joga dentro da quantidade. Então agora eu já preenchi os 3 campos que eu precisava. Próximo passo, colocar o ingrediente preenchido na lista de ingredientes. Tá? Para isso, eu pego lista ingredientes, dou um add e adiciono esse cara lá dentro. Tá? Depois que eu adicionei, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a tabela, atualizar a tabela na tela, tá? Aí eu chamo lá o atualizar tabela de ingredientes, só de ingredientes, o de preparo eu não mexi, tá? Aí eu fiz tudo isso, agora o próximo passo é o quê? É eu limpar a minha tela, tá? Então, vou limpar os campos da tela e a matéria-prima selecionada. Então, como que eu faço isso? Pego um dis.matéria-prima selecionada e dou um null nela. Ou seja, não tem matéria-prima selecionada mais. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o txt fmtQuant, seto o valor dele para 1 de novo, tá? Pego o txt ingrediente e seto o texto dele para vazio, tá? E seto a unidade .setText para vazio também. E aí está feito o meu adicionar. Então eu valido, depois crio o objeto, adiciono lá dentro da minha lista e atualizo a minha tela e depois limpo a minha tela para adicionar o próximo ingrediente e assim por diante. Tá? O remover é bem parecido. Então vamos remover lá. Tá? Então para remover, o que eu faço? Eu vou até copiar ali de cima para a gente não precisar ficar perdendo tempo reescrevendo muita coisa. Tá? É a mesma coisa. Você vai pegar na tabela qual está selecionado e remover essa linha. Tá? Então eu peguei ele em cima. Tá com remover peça ainda também. Eu vou ter que alterar isso daqui. Tá? Então pegar
da tabela o ingrediente a ser ingrediente a ser excluído. Então pego na tabela de ingredientes. Depois, verificar se foi selecionado o item na tabela. Se não for, seleciono um item na tabela a ser excluído. Um ingrediente, vou chamar aqui um ingrediente da tabela a ser excluído. Depois, então, se ele selecionou, o que eu faço? Eu pego na lista de ingredientes e removo a linha. Tá? Depois eu atualizo a tabela de ingredientes. Certo? Ó. Então, esses dois, isso aqui que a gente implementou, esse mais esse carinha, esse mais esse carinha, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar e remover elementos aqui de dentro. Tá? Então, o meu colaborador, vamos ver se eu implementei o colaborador. Está implementado, ó, eu chamo a tela de colaborador, torno ela visível. Depois, verifico se a pessoa selecionou. Se selecionou, eu pego quem foi o colaborador selecionado e ponho na tela. E depois eu dou um dispôs na minha tela de pesquisa. Tá? Então, esse daqui está implementado, esses dois estão implementados, esses dois estão implementados. O salvar está implementado. Tá? Os atualizar as tabelas estão implementadas, as pesquisas estão implementadas e o get set acabou a implementação.